Vereadores aprovam a alteração na lei do Camprev. A votação foi feita em 2 reuniões extraordinárias. E veja ainda nesta edição. Proposta da lei orçamentária é aprovada na legalidade. Cartódromo da Lagoa do Taquaral vai ter outro nome e nova função. No quadro de esportes, o vôlei de praia de Campinas. O Câmara Notícia começa agora. Durante 2 reuniões extraordinárias nesta terça-feira, os vereadores aprovaram uma alteração na lei do Camprev. Veja mais na reportagem de Maico Bonissoni. E a terça-feira foi dia de mais 2 reuniões extraordinárias, propostas pelo Executivo para discutir o projeto de lei complementar que autoriza o uso de recursos do Camprev pela administração municipal para, de acordo com a Prefeitura, manter a folha de pagamento em dia. Como nas discussões anteriores, o plenário foi tomado pelos funcionários públicos da Ativa e aposentados. Na tribuna, a base de apoio da Prefeitura e a oposição se alternavam na apresentação de argumentos contra e a favor do projeto do Executivo. E após mais de 4 horas de debates e muita defesa de pontos de vista, o novo projeto apresentado pelo Executivo foi aprovado. Sempre importante lembrar que a necessidade desse projeto se deve ao fato da grave crise que atravessa o nosso país e que tem afetado as prefeituras do Brasil todo, e Campinas não é diferente. Então essa é a primeira questão que a gente precisa lembrar. Segundo é que esse projeto em nada prejudica o servidor público. Ele não vai prejudicar os servidores que ainda não se aposentaram e muito menos os servidores que já estão aposentados. Esse projeto vai, muito pelo contrário, ele vai garantir que aqueles que estão aposentados consigam receber a sua aposentadoria e em nada prejudica aqueles que irão se aposentar, porque ele tem a garantia, está escrito no texto, que caso no futuro, daqui 15, 20 anos, precise de recursos para complementar, eles serão garantidos pelo Tesouro Municipal. Então, está muito bem tranquilo e garantido. E nessa situação que nós vivemos, nós tínhamos uma necessidade de urgência em aprová-lo, para que a gente pudesse fazer frente às aposentadorias e principalmente ao 13º. Essa é a necessidade premente que nos levou a colocar essa votação de maneira bastante urgente. Os nossos argumentos eles estão respaldados, seja pela lei federal, que amparou os regimes de previdências municipais dos entes aí federados, como da própria lei municipal, que define que esses recursos do fundo financeiro e do fundo previdenciário, eles não podem ser confundidos, diria assim. Ou seja, o fundo financeiro serve justamente para poder garantir a aposentadoria dos anos 2000, em particular aqui em Campinas de 2004 para cá, daqueles servidores que viessem a ser contratados. E o fundo previdenciário, ele deveria ser regido aí, continuar sendo regido pela administração, e os próprios entes que compartilham desse fundo é quem devem arcar com essas despesas. Por isso não tem porquê aconteceu o que nós vimos aí nesse projeto de lei, que é utilizar o superávit de um fundo que foi criado justamente para estancar uma sangria do passado, né? E utilizar esse superávit para poder retomar então a mesma dinâmica que a lei federal e a própria lei municipal quiseram estancar. Então, nesse sentido, nós trabalhamos aqui na Câmara para poder rejeitar o projeto de lei. Não tendo conseguido, é evidente que agora nós devemos buscar no campo jurídico um entendimento de que esses recursos precisam ser preservados para poder preservar também a integridade, né, da prestação da previdência dos servidores públicos municipais. E ainda na reunião ordinária desta segunda-feira, os vereadores aprovaram a Lei Orçamentária de 2017. A Câmara aprovou na última reunião ordinária o projeto de lei da Prefeitura sobre o orçamento municipal para 2017. Estipulado em 5 bilhões, a matéria foi aprovada também na Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. E o vereador Tiago Ferrari comentou. É importante que a gente saiba que a gente está votando um orçamento, que o orçamento é curto, é enxuto, precisa ter clareza. Durante a sessão, 5 parlamentares se manifestaram contrários ao projeto. Ângelo Barreto, Carlão do PT,
Pedro Tourinho, Paulo Búfalo e Arthur Orsi. Desde a audiência pública do projeto, foi apresentada apenas uma emenda à peça para essa primeira votação em plenário, que foi de autoria do vereador Jairson Canário. O documento era em relação a asfalto em bairro, mas foi rejeitado nas comissões permanentes. Outras 29 emendas, de autoria do vereador Carmo Luiz e uma do vereador Luiz Carlos Rossini, foram protocoladas. A gente não pode apenas jogar para a plateia, colocar emendas onde a gente vai agradar fulano, beltrano, onde a gente vai agradar um bairro ou uma situação, sabendo que a gente tem que pensar no orçamento como um todo. O orçamento foi apresentado pela Secretaria de Finanças para 2017 e está previsto o valor de 5 bilhões e 392 milhões, sendo 4 bilhões e 315 milhões para a administração direta e um pouco mais de 1 bilhão para autarquias e fundações. Tiago Ferrari lembrou da audiência que foi realizada na Câmara e quanto foi importante. Nós presidimos a audiência pública do orçamento, foi uma audiência que, salvo engano, acho que durou quase 5 horas, todo mundo falando, questionando algumas demandas, questionando os secretários também. É importante frisar que os secretários vieram em peso, respondendo todas as demandas da população. E desde que eu estou na casa, foi a primeira vez que eu vi um debate aprofundado. E eu acho que é isso que é importante. É dessa forma que a gente constrói um orçamento participativo e representativo. A matéria segue em tramitação e aguarda a segunda votação. Para ser aprovado, o orçamento precisa ter pelo menos 2/3 dos votos dos vereadores. Outras emendas podem ser apresentadas pelos parlamentares, no período entre a primeira votação e a segunda. O projeto não tem data prevista para voltar à votação e deve obedecer o regimento interno e retornar à pauta com intervalo de 2 sessões. E o cartódromo da Lagoa do Taquaral, que há quase 10 anos não recebe nenhuma corrida, agora vai ganhar um novo nome e uma nova função. O projeto de lei de autoria do Executivo visa alterar a nomenclatura do local para facilitar a destinação do espaço para atividades culturais, de lazer e de esporte. E ainda proíbe que o local seja destinado a competições de kart. Ali se trata de uma mudança de utilização daquele espaço, que já vem na prática sendo feito outra utilização. Já não é mais usado para cartódromo, mas isso é importante destacar que isso aí foi fruto de um acordo com o Ministério Público para mudar a destinação. Mas então já existe na prática essa mudança. Mas era importante que a lei assim definisse, porque até então a lei dizia que era um cartódromo. E agora vai ser um espaço municipal para atividades de lazer, atividades culturais e até atividades esportivas. O cartódromo foi desativado oficialmente em 2007, depois que o Ministério Público barrou o uso da pista por clubes de kart. O local também costumava alagar durante as épocas de chuva. Em 2013 foi descartada definitivamente a volta das corridas e treinos de kart, depois que constataram que o barulho ultrapassa o permitido pela lei orgânica do município. Ali é uma área inadequada para a existência de cartódromo, de fato muito barulho, ali é uma área residencial, então não era correto a existência ali. Por isso que ele já deixou de usar. Quando sancionado pelo prefeito, a pista de kart que fica do lado sudoeste do Parque Portugal vai passar de Cartódromo Afrânio Ferreira Júnior para Espaço Municipal Afrânio Ferreira Júnior. Segunda-feira é dia de reunião da Comissão de Constituição e Legalidade e veja o que foi discutido nesta semana. A Comissão de Constituição e Legalidade fez a análise de 22 projetos. 6 foram aprovados, 11 arquivados e 5 tiveram pedidos de vistas. Os projetos aprovados que valem destaque e seguem para votação são o PLC 65 de 2015 sobre incentivos de recuperação e conservação de imóveis históricos e de valor cultural e arquitetônico, e o PLO 217 de 2015 que determina um horário para a carga e descarga de valores em agências bancárias, casas lotéricas e no comércio. Esta foi a 14ª reunião ordinária da comissão, que é composta por 7 membros e presidida pelo vereador Tiago Ferrari. E a seguir, no quadro de esportes, tem vôlei de praia. A gente volta já. E o dia da conscientização da mielomeningocele saiu no Diário Oficial. Veja no quadro Agora é Lei. O autor da lei é o vereador Carmo Luiz e o dia escolhido para a conscientização e sensibilização em relação à mielomeningocele foi o dia 2 de julho.
o vereador falou sobre os motivos da criação da lei. A mielomeningocele é uma doença que não é muito conhecida, ela é uma espinha bífida e nós temos como objetivo, no nosso trabalho como vereador, fazer tudo que for necessário, dias, semanas, meses, para que haja uma conscientização das doenças, das diversas doenças que acometem a nossa sociedade. E a mielomeningocele, ela é uma doença que precisa de conscientização. Nós precisamos que seja feito um trabalho de conscientização neste dia. Por quê? Porque normalmente ela se dá em função de o uso com a gestante, em tempo de gestação, de anticonvulsivantes. Então é muito importante que haja essa conscientização, as pessoas que têm convulsão tenham o cuidado necessário com uma gestação ou uma possível gestação e todos os outros fatores que fazem com que haja o risco de mielomeningocele. Então é uma doença realmente rara, mas que é possível que não exista desde que haja conscientização, e este é o foco do nosso trabalho como vereador. Com a chegada do fim do ano, a associação que cuida da Maria Fumaça preparou um passeio especial. O repórter Michel Amorim foi lá conferir. Trilhos e vapor, muito vapor. Você já imaginou fazer um passeio em uma locomotiva legítima da década de 50? Se você não sabia, sim, isso é possível. Para o mês de dezembro, a associação que trabalha para manter a preservação da ferrovia de Campinas preparou um Expresso Noel, em que os passageiros vão encontrar com Papai Noel durante a viagem. Todo um trajeto, né? Um passeio turístico num lugar bem panorâmico, né? E que vai contar sobre a história do nosso passeio, inclusive, né? Vai daqui de Campinas, da estação de Anhumas até Jaguariúna. A saída é às 16 horas e vai até às 21 horas. De acordo com Nelly, o passeio vai além do entretenimento, traz informação para quem participa. É a preservação da memória ferroviária, né? Porque tudo surgiu através da ferrovia também, né? Foi na época do café e tudo isso é para preservar tudo que havia de bom, né? Ela garante que quem faz o trajeto embarca com um olhar e desembarca com outro. Tem pessoas que iam chorar, né? Porque assim, é uma coisa que nem todo mundo conhece, infelizmente nem todo mundo viveu a época da ferrovia, né? As crianças, elas adoram, os antigos também, com certeza, né? Nelly falou como participar do Expresso Noel ou do passeio tradicional. Para quem quer fazer o passeio do Natal, é só pelo site mesmo que compra. Agora, para o passeio em si, pode fazer a compra pelo site, pela internet ou pessoalmente aqui com a gente. É hora do nosso quadro de esportes e olha só, o vôlei de praia já rendeu até 13 medalhas olímpicas para o Brasil. Mas aqui em Campinas o esporte é ainda recente. Areia, sol. Se você está pensando em praia, está enganado. A mordomia passa longe daqui. O Olho Esporte aí desta semana vai falar sobre vôlei de praia. Confira só. Márcio Oliveira é ex-jogador de vôlei e agora veio para a areia para desenvolver o esporte. É mais ou menos por aí? É isso aí. Boa tarde, gente. Bom, na verdade eu comecei com voleibol de praia em Fortaleza, quando me mudei para lá, numa transição no vôlei de quadra, onde aqui em São Paulo a gente desenvolveu a vida inteira o voleibol de quadra. E nessa minha transição para Fortaleza, eu conheci algumas pessoas do voleibol de praia, que é um dos maiores centros de vôlei do Brasil. E caí num centro muito importante, ele tinha uns jogadores ranqueados a nível Brasil, e eu comecei a desenvolver o trabalho lá. E no meu retorno a São Paulo, eu comecei o trabalho aqui, na verdade, com 2 ex-atletas meus de quadra também, e hoje nós conseguimos montar uma equipe, né, um novo centro de voleibol de praia aqui em Campinas. Agora, a gente estava conversando em off aqui, a gente está em Campinas,
interior de São Paulo, uma cidade rica, um estado rico, e mesmo assim o esporte ainda está se desenvolvendo? Exatamente. Aqui em São Paulo o voleibol de praia é quase que uma novidade. Ele já existe há muito tempo, né? Mas assim, um desenvolvimento sério com o Amparo, ele vem de tempos recentes, de uns 3, 4 anos para cá, onde a gente conseguiu, com a parceria com a Federação Paulista de Voleibol, desenvolver um campeonato sério, hoje considerado um dos melhores campeonatos do Brasil, campeonato estadual, né? E a gente vem desenvolvendo, junto com o projeto aqui em Campinas, essa garotada que hoje está aí jogando, representando não só Campinas, como o estado no Campeonato Brasileiro. Alexandre, você é atleta da categoria de base, sub-21. Conta um pouquinho da sua rotina, como é que é o período de treinamento? Bom, a nossa rotina é um pouco puxada. Um pouco não, bastante puxada. Nós treinamos aí a semana toda, todos os dias. Nossos treinamentos eles se alternam entre a caixa de areia, que é a quadra, e na academia também. Períodos de manhã e períodos da tarde também. Quando você conta para as pessoas que a sua profissão é ser jogador de vôlei de praia, o que elas falam para você? Bom, primeiro, só por falar jogador, as pessoas já têm, isso é uma brincadeira, né? É um hobby, sei lá. E aí você fala vôlei de praia, mas aqui não tem praia, é sempre assim. Aí muita gente fala, vôlei de areia e tal, mas tem sempre esse preconceito, essa brincadeira, essa zoeira aí. Você já está disputando algumas competições, já jogou contra algum campeão olímpico, contra algum jogador famoso aí? Sim, já joguei contra o Guto, que já foi rei da praia, né, em 2003, mas o cara ainda é um craque de bola. Tem o Rodrigão também, que foi campeão olímpico pelo Brasil em 2008 em Londres, no Pequim. E perdeu ou ganhou? Ganhei experiência. Tá certo. Então, perdeu em quadro, mas ganha experiência. Sim. É importante a rodagem com esses jogadores, né? Que acrescenta muito, tanto no nosso currículo, como na nossa aprendizado do voleibol. Quase meio-dia, a areia deve estar pelando. Como é que vocês aguentam? É o costume, né? Já tá calejado já. A gente já jogou em temperaturas bem maiores, já 40 graus em Recife, é complicado. A gente já passou por coisa pior aqui. E se você tá jogando e a areia tá super quente, o que você faz? Você joga uma água, joga alguma coisa? O que faz pra ter uma fuga aí? A gente dá uma cavadinha na areia, dá um miguezinho, tenta jogar uma água na hora que tem tempo técnico, mas o jeito é aguentar ali. E se não aguentar, perde o jogo. E para encerrar a reportagem, como já está virando tradição no Olho Esporte aí, claro que eu vou participar do vôlei de praia. Pedro é a minha dupla e a gente vai vencer essa, correto? Correto, com certeza. Vamos lá, eu vou deixar o microfone com o Alexandre, ele que vai ser o nosso comentarista, e eu vou participar do vôlei de praia. Vai perder, vai ganhar. Vai perder, vai ganhar. Perdeu. Perdeu mesmo. Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui e até a próxima.